Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho do Eduardo Ramos, né? Que história é essa do Eduardo Ramos jogar no Remo ano que vem? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar um pouco também sobre o Leandro Carvalho, né? E um pouquinho aí sobre o Remo, o que será do Remo nesses próximos meses. A gente vai conversar um pouco aqui com vocês. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando na marca aí, meus amigos, dos 33 mil inscritos. Vamos sortear 4 camisas para vocês do Clube do Remo. Então deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal, a sua interatividade aqui com a gente, tá bom? Deixe seu comentário aí, é importante também a gente saber a sua avaliação do nosso trabalho aqui. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não baixou ainda o melhor aplicativo de futebol do mundo, você está perdendo a oportunidade de acompanhar o futebol na íntegra. Além de acompanhar o futebol na íntegra, meu amigo, você ainda acompanha a Bundesliga de graça, com narração e comentários todos em português. Hoje eu acompanhei o Borussia Dortmund e Hoffenheim, um jogo top, né? Narração top, a qualidade, você vê a torcida, né? Tudo isso você pode acompanhar lá no OneFootball. Então clica no primeiro comentário fixado, o aplicativo é totalmente grátis, você não paga nada, é só você baixar, ele é livre de vírus e é bem leve para o seu celular. Então baixa aí o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, bora conversar um pouquinho aqui, né, sobre o Benítez, porque o que esperar do Remo nos próximos meses, né? Porque surgiu aí, tá surgindo rumores de vários nomes de técnicos. Ontem, por exemplo, eu falei do Conceição aqui, né, dessa possibilidade dele voltar. Teve algumas pessoas que defenderam, né? Respeito a sua opinião, como sempre respeitei aqui. Só que eu tenho a minha. Tem cara que acha que o Conceição deixou o Remo fora da zona de rebaixamento. Se você avaliar por isso, é verdade, ele deixou o Remo fora da zona de rebaixamento. Porém, se o Conceição permanece no Remo, o Remo teria sido rebaixado de qualquer maneira. O Conceição, ele continuou, e esse é o grande problema do Conceição. Esse é o grande problema dele. Ele continuou com uma convicção que só ele tinha. Siqueira no time do Remo, G2 de 9. Você lembra? Se você acompanhou a Série B no passado, você lembra. Mas não foi só por causa do Conceição que a gente foi rebaixado. Isso eu não posso aqui ser desonesto com vocês. Fábio Benítez, por exemplo, teve uma parcela enorme de culpa naquele rebaixamento. Assim como tem agora. E por isso eu quero conversar um pouquinho aqui sobre essa situação. As últimas entrevistas do Benítez deu a entender muito que ele está perdido no Remo. Ele não sabe o que fazer. Aliás, o Benítez está aí querendo ganhar um dinheirinho com essa final do Campeonato Paraense. O torcedor vai lá, né, vai participar, e aí você acompanha, né, e aí paga um ingressinho ali, porque o Benítez sabe que o torcedor do Remo é apaixonado e vai acompanhar o time. Eu não vou pedir aqui para o torcedor não ir para o jogo, até porque é os garotos que estão lá representando, né, estão a um empate, podem até perder por um gol de diferença, que serão bicampeões seguidos do Campeonato Paraense, mas o Benítez sempre querendo tirar proveito das situações, como ele sempre fez desde quando ele chegou no Remo. O grande problema do Benítez é que ele não sabe tirar o proveito para ele. Ele tira o proveito da situação e acaba se ferrando, acaba tropeçando no próprio pé. Aliás, ele mantém essa convicção de que o Dilson Medeiros entende de futebol e mantém esse cara lá, tomando decisões todas erradas junto com ele. Até porque é uma dupla destruidora e montadora de elencos ruins. Benítez e Dilson. Isso aqui eu não tenho problema nenhum de falar aqui no canal. Você sabe, você acompanha o Remo desde a chegada do Benítez. O Remo sempre teve um problema em montar elenco, né? Não é por causa só do Benítez. O Remo sempre teve esses problemas de montar elenco. Mas o Dilson e o Benítez, eles batem recorde todo ano de pé de rato que eles trazem. É inacreditável, cara, como esses caras conseguem trazer jogador ruim. E aí a gente conversa aqui, a gente vem e fala, né? Olha, a situação tá isso e aquilo. E a gente sabe que o Benítez é um cara que não tem pulso, é um cara que ele não consegue cobrar jogador. E não adianta vir me dizer, cara, que o Benítez cobra jogador, que ele cobra, porque ele não cobra ninguém. E todo mundo sabe que o grande problema da gestão Benítez é a falta de cobrança. Ele não cobra ninguém. Ele é um cara que quer ser amigo de todo mundo. Enquanto continuar isso, o Remo não vai progredir e vai repetir os mesmos fracassos. Enquanto ele achar que o Dilson Medeiros tem capacidade para contratar jogador, vai acontecer as mesmas coisas que estão acontecendo.
Infelizmente, cara. Muito, cara, me dói muito dizer essas coisas, cara. Muito. Mas é a verdade, eu não posso ficar aqui te isentando, falando essas coisas só para te deixar feliz. Ficar contando mentira aqui para agradar algumas pessoas que querem ser enganadas. Eu não sou esse tipo de cara, entendeu? E eu fico muito preocupado, cara. Porque eu vejo que o Fábio Bentes está perdido, cara. Eu vejo, não só nas entrevistas, o modo como ele está levando as coisas. E ele tem que se encontrar logo. Porque o Remo precisa voltar para uma Série B. O Remo estava no processo de reestruturação muito rápido e iria conseguir. O grande problema é que o Remo regrediu, o Remo não progrediu. Isso aí prejudicou bastante a equipe. Antes de a gente falar aí sobre o Leandro Carvalho, né, o Vinícius e também o Eduardo Ramos, eu quero deixar aquele recadinho aqui, meu amigo, tá, da Pix Premium Sport. Você já se cadastrou lá? Não? Então clica no primeiro comentário fixado que está aqui, você se cadastra na Pix Premium Sport. Aqui na tela também está o QR Code para você colocar aí a câmera do seu celular, vai te direcionar para o site. Lá você vai se cadastrar na Pix Premium Sport. Além de você fizer o seu primeiro depósito via Pix, você também, meu amigo, detalhe interessante, tá? Você vai concorrer à camisa branca do Clube do Remo essa temporada quando chegarmos a 100 cadastros. Já estamos com 70 e pouco. Quando chegar ali os 100 cadastros na Pix Premium Sport, a camisa do Remo será sorteada. Então corre lá, já se cadastra para você não ficar de fora do sorteio. E você também, meu amigo, se você quer contratar isso, um pacote TV, né? Comprar um pacote TV, é só falar com o Gabriel, o telefone dele está aí na tela, é apenas R$30 mensais. Você fecha o pacote com ele, é super atencioso, te atende super bem. Se acontecer alguma coisa, ele te informa no WhatsApp, tá? Você não fica vendido. Então é só falar com o Gabriel, tenho certeza que você não vai se arrepender de contratar o pacote de TV. Bora lá, gente, bora começar falando sobre o Leandro Carvalho, né? Porque surgiu aí, eu nem lembro, cara, agora eu esqueci o nome do time. Coceirão, se eu não me engano. Um time de pelada do Tenoné anunciou o Leandro Carvalho. Muitos me falaram que foi o marketing, né? Mais do Tenoné para conseguir seguidores, essa situação toda. Mas a verdade é que o Leandro Carvalho jogou nesse time de pelada aí. O que me preocupa é o seguinte, o Remo quer pagar, ano que vem, R$60 mil para o Leandro Carvalho jogar um parazão. Leandro Carvalho. Eu não sei se vão diminuir esse salário. Provavelmente há negociação para que diminua, para que ele entre no teto salarial do Campeonato Paraense. O que me preocupa é o seguinte, quando você paga 60 mil num Leandro Carvalho, por exemplo, você isenta de trazer mais jogadores bons, nivelados, do que você pagar para um jogador que não vive uma boa fase. Há quanto tempo o Leandro Carvalho não joga bem, cara? O Leandro Carvalho veio para o Remo, mostrou raça, vontade, é verdade. Mas quantos jogos ele jogou bem? Ele fez apenas um gol contra o poderosíssimo Atlético do Ceará, que foi rebaixado. Naquele jogo lá que os caras visivelmente entregaram. E foi ali que o Remo não conseguiu a classificação. Então, e aí alguns caras defendem, né? Alguns caras defendem. Não, tá nas férias dele, né? Tudo aquilo, porque ele não tem vínculo nenhum com o Remo, mas o Remo quer renovar com ele. Você acha que o Remo vai pra frente renovando com um jogador de pelada, que joga em time de pelada, de bairro? Todo respeito aí, tá? Eu respeito muito o futebol da Várzea. Eu já joguei na Várzea. Eu respeito muito. Só que nós estamos falando de futebol profissional, futebol do Remo, não futebol de Várzea. E aí eu falo pra vocês o seguinte, sobre, né, o Vinícius. Agora, se fosse o Vinícius que estivesse agarrando num time de pelada, será que teriam os mesmos apoios que o Leandro Carvalho recebeu, por exemplo? Eu duvido. Estariam descendo o cacete a marreta no Vinícius. Ah, mas ele tem vínculo com ele, mas ele está de férias também. Ele pode curtir as férias dele da melhor maneira possível. E é um cara que eu não vejo se meter em polêmica, é um cara que sempre respeitou a instituição. O Leandro Carvalho, quando estava na Mucura, falou bobagem do Remo. Ou você esqueceu? Eu não esqueço. E o que o Vinícius já fez pelo Remo, não que isso isente a responsabilidade dele nessa temporada. Ele falhou nessa temporada, que nos custou pontos importantes, vitórias importantes. Mas quantos pontos? Quantos, né, pontos a gente não ganhou? Quantas salvadas o Vinícius não deu pra gente? Quantos títulos nós não ganhamos por causa das defesas do Vinícius? O Vinícius não só salvou o Remo de um rebaixamento, como as defesas dele também foram importantes para o nosso acesso. E nego desce a lenha no cara. Alguns torcedores merecem peladeiros no time do Remo. Merecem jogadores ruins. Alguns, não todos. A maioria torce e cobra bons jogadores e cobra profissionalismo no Remo. Infelizmente, tem uma minoria aí que apoia esse tipo de comportamento aí. É lamentável, cara. É lamentável. Eu não quero que esse fiscal de torcedor, eu só estou apenas dando a minha opinião. Sobre o Eduardo Ramos, né? Surgiu uma reportagem que o Eduardo Ramos quer encerrar a carreira dele no Remo e quer fazer uma despedida. Eu, sinceramente,
eu tô falando por mim, tá? Pela história do Eduardo Ramos, eu chegaria com ele, sentaria Eduardo Ramos, eu posso te pagar esse salário aqui simbólico, tá? Você joga o Parazão. De acordo com o seu desempenho no Parazão, a gente renova para você na Série C e a gente vai buscar o acesso junto para você encerrar a sua carreira de uma maneira melhor no clube do Remo. Eu faria isso. Seria uma espécie de contrato de produtividade com o Eduardo Ramos. Será que ele quer? Eu não sei. Ele falou que não tem problema nenhum de jogar no time do Benítez. Teve ali aquele problema, né, que ele saiu. O Remo queria ele na Copa Verde para que ele ajudasse a gente naquela Copa Verde que a gente perdeu para o Sub-60 do Brasiliense, né? E ele infelizmente foi embora. Naquele momento nós precisávamos sim do Eduardo Ramos. E é um cara que tem uma liderança incrível, um jogador que tem uma qualidade absurda. E eu tenho certeza que ajudaria muito o Remo. Agora a gente tem esse tipo de jogador, a gente faz o contrato de produtividade. De acordo com o que ele fizer no Campeonato Paraense, se ele for bem, renova com o cara para o Parazão, para o Brasileirão Série C. O Eduardo Ramos tem sim qualidade e categoria para jogar uma Série C. Eu não acho que ele tenha mais qualidade e categoria para jogar uma Série B, mas uma Série C sim. E pelo menos nessa temporada agora. Mas eu quero muito saber a sua opinião. Você daria mais uma chance para o Eduardo Ramos? Eu daria, tanto o pé de rato que chegou aí, camisa 10 horroroso, que a gente contratou nessa temporada. Eduardo Ramos aí, já pensou Eduardo Ramos jogando ali como um homem de referência, um falso 9, aí você põe o Soares numa ponta ali, você põe um Ronald numa outra, você põe um outro atacante que deve chegar atacantes aí nessa temporada. Seria interessante, cara. Eu, sinceramente, daria mais uma oportunidade para ele, mas eu quero muito saber a sua opinião sobre o ER10. Você contrataria Eduardo Ramos? Eu contrataria com um contrato de produtividade. Se não fosse bem no Campeonato Paraense, aí era um jogo de despedida para ele se despedir do Remo. Se fosse bem, renovava até o final da Série C. E quem sabe se ele não conseguisse o acesso para a gente novamente, hein? Seria 3 acessos. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, eu agradeço a vocês. Até a próxima. Tchau.